Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Meio-dia. E começamos este jornal do meio-dia com o candidato Luís Marques Mendes, que considera impossível que Pedro Passos Coelho venha a apoiar outro candidato na campanha presidencial. Em entrevista ao Observador, o antigo candidato, o candidato apoiado por o PSD e também pelo CDS, diz que diz ainda que não fica magoado com o antigo Primeiro-Ministro se Passos Coelho não anunciar nenhum apoio formal. São ideias principais da entrevista desta manhã no Sob Escuta Especial Presidenciais. Luís Marques Mendes mostra-se plenamente convicto de que Pedro Passos Coelho não apoiaria mais ninguém nesta corrida a Belém. Ele garante ainda que mantém uma relação pessoal com Pedro Passos Coelho, apesar de não revelar quando foi a última vez que falou com o antigo Primeiro-Ministro. Temos uma relação muito, muito próxima há 30 anos, que é uma relação até mais pessoal até do que política. E tendo essa relação, não tem pena que ele não lhe tenha declarado apoio? Já eu respondi a isso e respondo-lhe novamente com todo o gosto de manter a minha coerência. Se ele me apoiar, eu fico satisfeito. Se ele decidir não apoiar ninguém, também não fico zangado com ele. É o poder, é a liberdade de decisão que ele tem. Se apoiar de candidato, isso já seria, se ele o fizesse? Acho isso impossível. A minha resposta é muito clara. Acho isso impossível. Impossível Pedro Passos Coelho vir a apoiar outro candidato presidencial que não Luís Marques Mendes. A ideia foi deixada pelo candidato presidencial em entrevista esta manhã ao Observador. Marques Mendes falou ainda sobre os critérios éticos que pretende aplicar caso seja eleito Presidente da República. Nomeadamente quanto ao caso Spinum Viva, que envolve Luís Montenegro, Luís Marques Mendes admite demitir um Primeiro-Ministro se for acusado num processo grave, mas descarta afastar um governante se for apenas arguido. Para o cidadão, parece que arguido é mais forte do que ser acusado, mas nós sabemos que é exatamente o oposto. Portanto, evidentemente que um político, já com uma acusação definitiva, já com um despacho de pronúncia, num processo especialmente grave, acho que hoje em dia é mais ou menos pacífico, que é difícil manter-se em funções ou ser candidato. Agora, arguido é uma coisa completamente diferente. Luís Marques Mendes admite ainda não dissolver a Assembleia da República em caso de chumbo do Orçamento do Estado. Diz que a governação em duodécimos é um cenário possível, mas ainda assim de evitar. Um governo pode governar em duodécimos, mas um governo que tem um orçamento achumbado é logo um governo fragilizado. O que significa que a questão não é fazer dissolução. A questão é colocar todo o empenho em evitar um chumbo do orçamento. E é por isso que esta é também uma das minhas missões essenciais, porque eu, à cabeça dos meus objetivos de candidatura, coloquei a ideia de estabilidade. Marques Mendes, entrevistado pelo Observador, considera ainda que se algum dia o Chega ganhar eleições, tem direito a formar governo, mas tem também de cumprir a Constituição. E a direção executiva do SNS está reunida com a ULS Amadora Sintra para procurar soluções para reduzir os tempos de espera nas urgências neste hospital. Que muitas vezes tem tempos de espera superiores a 10 horas para doentes urgentes. A esta hora, por exemplo, a pulseira amarela tem cerca de 12 horas de espera. Ora, à margem de uma visita ao Hospital da Póvoa de Varzim, o diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, admite que estas urgências do Amadora Sintra são um dos principais problemas do SNS. A forma como as urgências estão organizadas, tem uma organização das urgências diferente de outros hospitais, têm uma relação, alguns contratos de trabalho que também são diferentes dos outros hospitais, portanto há uma série de questões que se conjugam para criar ali um problema que não é fácil. Tem algumas hipóteses em cima da mesa para possíveis soluções? Estamos a analisar com o Conselho de Administração. Posso dizer que ainda hoje a Direção Executiva, através do seu Conselho de Gestão, está reunida com o Conselho de Administração do Amadora Sintra para resolver o problema. Portanto, estamos a trabalhar ativamente nesse sentido. Álvaro Almeida explica então que está a decorrer essa reunião na ULS Amadora Sintra para definir medidas de médio e longo prazo para resolver os tempos de espera nestas urgências. O diretor executivo reconhece que há falta de profissionais nesta unidade local de saúde, fator que afeta tanto os serviços hospitalares como os cuidados primários. Logo, explica Álvaro Almeida, isto não se resolve em exclusivo com o alargamento de horários nos centros de saúde, fala mesmo num problema sério. Ainda na saúde, a ministra Ana Paula Martins recebe hoje o Sindicato dos Técnicos de
emergência pré-hospitalar. Sindicato que tinha anunciado a adesão à greve geral de quinta-feira devido ao rompimento do acordo assinado com o Governo e o INEM. Em declarações à agência Luz, o presidente do sindicato, Rui Lázaro, admite a hipótese de voltar atrás na adesão à greve geral se forem dadas garantias de cumprimento do acordo, em especial avançando até ao final do ano com os protocolos de atuação clínica que já deveriam estar a funcionar. A reunião vai decorrer ao final da tarde na sede da direção executiva do SNS no Porto. E em breve vai ser mais fácil a comunicação entre as bases de dados das várias forças de segurança com os tribunais. Garantia deixada esta manhã pela Ministra da Justiça. O objetivo da portaria, que vai ser tornada pública em breve, é tornar a partilha de informações entre forças de segurança e as várias áreas da Justiça mais centralizada para facilitar o combate ao crime, como explica Rita Alarcon-Judice. A tramitação eletrónica do inquérito é já hoje uma realidade, mas é essencial concluir ainda um passo crítico que assegure a interoperabilidade plena entre os órgãos de polícia criminal, o Ministério Público e os tribunais. Em breve, publicaremos a portaria que regulamenta as comunicações eletrónicas entre a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, o Ministério Público e os tribunais judiciais no âmbito do envio de participações e autos de notícia. A garantia deixada pela Ministra da Justiça, Rita Alarcon-Judice, numa cerimónia para assinalar o Dia Internacional do Combate à Corrupção, onde esteve também o Procurador-Geral da República. Amadeu Guerra pede tempo na investigação e julgamento aos crimes de corrupção. Diz que é legítimo que os cidadãos peçam rapidez à Justiça, mas deixa um recado: é preciso tempo para investigar e julgar com qualidade. Exigir rapidez não é pedir precipitação, nem admitir o atropelo das garantias de defesa. É antes fazer investigações bem planeadas, em equipas estáveis e multidisciplinares, em prioridades claras de atuação, em modelos de gestão processual que evitem dispersões inúteis e repetições desnecessárias. Declarações de Amadeu Guerra, o Procurador-Geral da República, esta manhã numa conferência a propósito do Dia Internacional da Corrupção na sede da Polícia Judiciária em Lisboa. 12h07, Luís, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora? O Presidente da Câmara do Porto entregou hoje as chaves da cidade ao Presidente moçambicano, Daniel Chapo, uma cerimónia que decorreu antes do arranque da 6ª Cimeira Portugal-Moçambique, que começou hoje na Invicta. Pedro Duarte disse que o nosso país deve consolidar a parceria estratégica com Maputo e servir de porta de entrada daquele país africano na Europa. Daniel Chapo agradeceu a distinção e acrescentou que Portugal pode representar apoio e investimento para melhorar carências estruturais, estimular o crescimento económico e promover a estabilidade, segurança e coesão de Moçambique. Pedro Corte Real foi nomeado para exercer, em regime de substituição, o cargo de Presidente do Instituto de Segurança Social, isto após a morte de Otávio Félix de Oliveira. O despacho foi publicado hoje em Diário da República. Entretanto, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública vai avançar com a abertura de um procedimento concursal para o cargo. Os custos de construção da habitação nova aumentaram 4,5% em outubro, face ao mesmo mês do ano passado. Os dados do INE mostram ainda que os custos da mão de obra subiram 8,3% e os materiais 1,3%. A variação homóloga do índice de custos de construção de habitação nova situou-se assim em 4,5%, o que representa um abrandamento de 0,1 pontos percentuais face ao verificado no mês anterior. A CP alerta para perturbações da circulação de comboios já a partir de amanhã e até sexta-feira, devido à greve geral de quinta. Em comunicado, a empresa explica que quem tiver bilhetes pode pedir o reembolso total ou trocar de forma gratuita para outro comboio. A CP acrescenta ainda que esses pedidos podem ser feitos até 15 minutos antes da partida e 10 dias depois do fim da greve geral. Luís Soares e o Jornal do Meio-Dia.